Vamos agora para a próxima, XLM. Então, em XLM, nós saímos dessa posição aqui com 11,53% de lucro e vamos então enxergar aqui, vamos então reconstituir essa análise, vamos ver o que nós vimos para termos nos posicionado nesse trade. Então vamos lá, pessoal, gráfico mensal, eu espero de coração que vocês estejam crescendo bastante aí na análise técnica com a nossa live aqui agora. Eu provavelmente, pessoal, o que vocês acham? Digam para mim aí nos comentários, mas se vocês estiverem curtindo de ficar todo esse tempo aqui comigo, quem sabe aí eu não valide uma rotina de lives com vocês aí, de repente a gente fazer uma live toda segunda-feira. Se vocês forem tão apaixonados quanto eu com análise técnica, a gente pode de repente fazer essa maratonazinha de análise técnica toda segunda aí. Me digam o que vocês acham, se vocês estão curtindo esse formato. Vamos lá, pessoal, me digam aí o que vocês querem, se está atrativo para vocês assim, se já está demorando demais. Eu quero ajudar, eu quero ver mais pessoas apaixonadas pela análise técnica, assim como eu. Quero converter vocês a serem bons analistas técnicos, pessoal. Espero que eu esteja conseguindo fazer isso. Então vamos lá. Aqui temos a nossa tendência de baixa em XLM e agora o preço segurando aqui nessa região. Então, obviamente, aqui nós queremos olhar porque temos uma base de preço, uma referência para a base de preço logo aqui embaixo, e esse preço está segurando aqui numa possível bandeira de baixa inicialmente, mas se você não é aquele cara que fica olhando superficialmente para as coisas, obviamente você vai querer dar um zoom nisso aqui para entender o que os fractais menores podem estar construindo aqui dentro para a gente ver algo maior acontecer. E foi o que de fato aconteceu. Então vamos juntos aqui entrar para o gráfico semanal. Aqui agora no gráfico semanal tudo já muda de figura, eu tenho certeza aí que algo já saltou aos olhos de vocês. Eu não vou dizer até alguém comentar aí o que foi que saltou aos olhos de vocês. Digam para mim o que salta aos olhos de vocês aqui. Tenho certeza aí que vocês vão me dizer. Digam aí para mim um pequeno delayzinho, mas não tem problema, eu vou esperar. Eu quero que alguém me diga o que saltou aos olhos de vocês aqui nessa posição para eu poder continuar. Eu quero saber se vocês realmente, se eu realmente estou conseguindo agregar conhecimento técnico para vocês aí. Vamos lá, pessoal. O que saltou aos olhos aí de vocês? Digam para mim. Fundos rompidos sem continuidade. Excelente. Muito bom, Kelvin. Volume, talvez, mas o que primeiramente saltou aos nossos olhos aqui, como disse Kelvin, foi fundos rompidos sem continuação. Claríssima demonstração de fragilidade da força vendedora. Vemos que tentamos ter aqui já uma explosão compradora. E aqui num retorno para a retomada da continuação de tendência com a força vendedora vindo carregada pelas emas, não conseguimos furar mais uma vez esses fundos rompidos sem continuação. E aqui volume entrando, porque mais uma vez agora com as emas já mais próximas, aqui já invadindo já cada vez mais aí a região sitiada pelos ursos. Então claramente aí volume crescente agora nessa retomada, porque cada vez mais a ofensiva de contra-ataque dos touros vem chegando de uma forma mais proeminente na região de controle vendedor. Então agora aqui, de fato, os touros invadindo a posição, então por isso vemos volume crescente. Então, obviamente, nós queremos estar posicionados nesse movimento, que poderia vir a ser um excelente contra-ataque comprador, como foi, e como trouxe aí um pouco mais de 11% de lucro para a nossa carteira. Então veja, aqui pelo gráfico diário já vemos claramente a inversão da tendência, e aqui agora com esse topo rompido, aí já fica aí aquele setup de possivelmente termos continuação e a coisa já andar. Então entrar aqui agora para o gráfico de 4 horas e os gráficos menores para procurar por um ponto com risco retorno favorável à nossa saga. Então vejamos, aqui claramente no gráfico de 4 horas iríamos a qualquer momento retornar para um fundo ascendente para angariar mais força, mais credibilidade para o movimento, aí eventualmente na região ideal de retração, que é a região dessas emas que nós usamos. Esquece Fibonacci, por favor. Eu sei que a maioria aí das pessoas usam Fibonacci, enfim, muito aprendizado aí mais ou menos, né, que tem por aí.
enfim, aqui então, claramente o 4 horas vindo buscar a qualquer momento um fundo ascendente, mas a ideia é seguirmos o contexto macro que nós vimos aí de fragilidade macro vendedora. Então, queremos aqui encontrar um ponto com um risco-retorno favorável. Enfim, veja que aqui já no 1 hora as EMAs já fazendo sentido. Aqui no 4 horas, então, as EMAs foram usadas como a nossa região para risco-retorno. Então, aqui entramos nesse trade viabilizando aí o contexto macro. Lembrando que 4 horas a gente sabia que iria vir buscar por um fundo ascendente, então viemos buscar esse fundo ascendente e aí encontramos esse fundo ascendente aqui. A coisa aconteceu muito como já víamos de fora. Então já posicionamos, já saímos aqui com 11%, subimos o restante da posição para o nosso ponto de entrada, e aqui agora o preço tocou e saímos com o restante de 30% da nossa posição, que esperaríamos aí surfar um próximo movimento aqui. Então deixamos 30% para continuar surfando aqui, subimos o nosso stop para o 0 a 0 e aqui tocamos o nosso 0 a 0, então saímos aí com 11 ponto alguma coisa por cento de lucro nessa operação.